Nesse vídeo eu vou fazer uma casa completa por dentro e por fora, para ser usada em um jogo. Eu vou mostrar todo o processo e passar algumas dicas para iniciantes no 3D. Uma casa pode ser bem simples, tipo, é só um cubo com uma pirâmide em cima. Mas é aí que entra o assunto do vídeo. Eu vou falar sobre expectativa, complexidade e qual é a forma correta de fazer as coisas. Eu me interessei por jogos que imitam o visual retrô, e é isso que eu vou tentar fazer aqui com essa casa. Eu tive a ideia de começar com uma versão achatada, modelando a espessura das paredes no chão. Pesquisei uma planta na internet para saber onde ficaria cada cômodo, uma bem simples, e aqui já aparece o primeiro problema terrível. Dá pra ver que eu tô fazendo a espessura de cada parede, tipo no olho, e vai acontecer isso com todas as outras. Essa maneira que eu juntei as paredes também é meio estranha. E por que eu fiz assim? Eu pensei em quais situações que daria pra notar a diferença da espessura da parede, tipo com a casa finalizada. E não me veio tantas situações assim na cabeça. Então eu decidi que o correto pra minha casa, no meu projeto, é não ligar pra espessura das coisas. Eu ajustei um pouco, tipo, eu não deixei horrível, mas sem muita pressão. Essas marcações eu fiz para as janelas e portas, e deu para ver aqui que quando eu suspendi a modelagem, as linhas foram até o teto, então elas acabam ajudando. E onde eu vi que casa tem que ser feita assim? Em lugar nenhum. Então como é que eu sei que é para ser feita assim? Eu não sei. Eu tirei minhas próprias conclusões sobre o que era adequado e o que não era adequado. Tem jogo tipo GTA San Andreas, que quando a gente entra numa casa, acontece uma troca de cena. A casa existe tipo em um lugar diferente do projeto. Aí não precisa ter a parte de fora e a parte de dentro tipo existindo ao mesmo tempo na mesma modelagem. E também não precisa ter abertura para as portas e janelas. As janelas podem ser só uma pintura, porque você não tem como ver o que tem do lado de fora. Isso simplifica muito na criação, mas não é o que eu quero. Para esse projeto, eu queria ser possível entrar e sair da casa em um cenário só, com as janelas transparentes e portas que abrem. Por isso eu tive que fazer dentro e fora. Tá, mas aí por que fazer a espessura das paredes? Não daria para deixar só a parede fina com as aberturas? Tecnicamente daria, tipo a parede sendo um papel fino, mas tem dois problemas. O primeiro é que nas poucas situações que dá para ver a espessura da parede, tipo quando for passar por uma porta, vai dar para ver que é só um papel. Mas o maior problema é que em 3D, um papel só pode receber uma pintura, para os dois lados do papel. Então se você pinta o interior da casa em um lado, a parte externa também vai ter a mesma aparência. Eu consigo pensar em uma gambiarra para fazer duas pinturas funcionar, mas não vale a pena. Esse é o tipo de tomada de decisão que eu tô pensando em fazendo durante a criação da casa. E é o suficiente para mim pessoalmente decidir se é correto ou não. Eu estava preparado para errar em algumas decisões, às vezes eu não sabia qual era o melhor método, mas uma das formas de descobrir é seguindo até o fim e vendo se dá certo ou não. Esse que é um problema que eu sinto com muito iniciante, que eu sinto que eles têm medo do desconhecido, e só conseguem fazer uma coisa quando eles sabem exatamente o que está acontecendo. Alguém com essa mentalidade não vai conseguir fazer um jogo. Isso é exagero, tipo, da minha opinião, mas tem fundamento. A parte da programação, que também está presente em um jogo, é um bom exemplo disso. Você precisa ser um solucionador de problemas. Não é só sobre executar o que já sabe. É desconfortável fazer coisas pela primeira vez e aceitar o risco de ter que refazer porque não deu certo, mas infelizmente faz parte. Aquele método de marcar as janelas na versão achatada deixou muito vértice extra, que eu estou tirando aqui agora. O chão poderia ser um polígono só, esticado embaixo das paredes. Eu separei depois, mas deixei com essa modelagem complexa desnecessária nesse chão. Mas sendo uma superfície plana, eu consigo substituir por um polígono só quando eu quiser, então sem problemas. E sobre separação da modelagem, no geral não é um problema, porque dá para separar ou juntar qualquer coisa em qualquer momento com um comando. Hora de fazer os objetos menores da casa, eu comecei com uma privada, e aqui dá pra ver que eu não tava usando referência e não tava ligando muito pra aparência. Porque uma coisa que eu esqueci de falar é que o plano era terminar essa casa em um dia. Então eu coloquei qualidade em segundo lugar, e eu queria saber se eu ia conseguir fazer um cenário para um jogo bem rápido. Eu tenho alguns truques na manga para lidar com a queda de qualidade, e eu vou mostrar eles no fim, mas coisas ruins e boas que aconteceram no caminho foram parte do experimento. Eu quis lidar com o medo do desconhecido, que iniciantes evitam tanto.
Eu sabia que se eu fizesse de uma forma mais planejada, a casa não ia ficar pronta em um dia. Fazer jogos no geral é complicado, tipo, demais. Essa casa ainda foi bem complexa pra fazer, mesmo pegando atalhos, não ligando pra qualidade e tendo muito costume com o programa. Eu tentei não pensar nos problemas que eu enfrentaria nas próximas etapas, porque tudo é perda de tempo. Eu fiz o máximo possível e, spoiler, não consegui terminar em um dia. Eu terminei tipo em 2, talvez 3. Tipo, modelagem em um dia, pintura no outro e alguns retoques no terceiro. Isso pode parecer rápido, mas essa é uma casa, não é um jogo. Ela é um elemento e tem vários outros. Esses 2 dias também foram tipo dias inteiros. Não foram saudáveis as horas que eu passei direto fazendo isso. Eu nem consigo imaginar como seria horrível fazer uma casa ou um cenário mais planejado, mais detalhado do que isso. São nesses momentos que dá pra entender por que jogos demoram tanto pra lançar ou por que rolam tantos problemas no desenvolvimento. É por isso que eu escolhi o estilo retrô. Eu sabia que daria pra ser parte do charme, por ser um pouco mal feito, e um pouco mal feito é a única opção que eu conseguiria fazer rápido assim. Uma coisa que é importante em jogos, sobre elementos serem juntos ou não na versão final, é que é muito mais leve e simples deixar tudo que faz parte do cenário colado no lugar, e só separar o que dá pra interagir. Então, objetos com física ou que têm ações ligadas a eles. A porta, por exemplo, ela ficaria separada, porque ela precisa abrir. Recebi um comentário esses dias falando que eu deveria narrar menos e ensinar mais. Eu acho que eu só bloqueei a pessoa, acordei com o pé esquerdo, sei lá. Mas esse vídeo é dedicado a ela. Eu sei que eu não tô explicando muito as coisas aqui, e tá tudo bem, quem tá assistindo não é obrigado a gostar da minha forma de apresentar as coisas. Mas eu preciso chamar a atenção para como sentir tanta necessidade de tudo bem explicado e ensinado é o oposto do que eu considero uma boa qualidade de um desenvolvedor, que é conseguir lidar com os próprios problemas. Imagina se tudo que você for fazer para o seu projeto, primeiro precisar que alguém tenha feito antes, tipo, de você aquilo. Pode parecer injusto se você não sabe o básico e sente que não tem as ferramentas necessárias para solucionar os problemas, mas é você que está decidindo que não tem elas. Um dos primeiros modelos que eu fiz foi um carro e eu não sabia mexer em mais de um vértice ao mesmo tempo. Ficou todo torto, porque eu enchi de vértice também, que não foi uma boa ideia, mas ainda assim eu fiz o carro e usei ele em um joguinho. Me preparei mentalmente para a pintura, decidi separar uma imagem para as paredes e chão e uma imagem para os móveis. Eu excluí os objetos repetidos, porque eu posso, depois de pintados, copiar eles de novo, e assim eu não preciso pintar todas as versões. Então, por exemplo, eu só precisei de uma porta interna e uma externa. E excluí as faces que eu não conseguiria ver de qualquer jeito, porque elas não precisam existir, não dá pra ver, então tanto faz. Fiz um mapeamento automático para os móveis. Se era correto fazer isso ou não, eu não tava nem aí. Porque mesmo sendo super simples, eu modelei muitos objetos, então seria um saco mapear tudo manualmente. Aqui eu testei se a pintura estava correta e funcionando. Para as paredes, por outro lado, eu fiz cortes para indicar como eu quero o mapeamento. Essa aqui é a tal forma manual. E eu fiz assim porque são formatos simples, tipo, só retângulos, mesmo com os cortes. Mesmo assim, deu um pouco de problema com o chão, e foi nesse momento que eu decidi separar o chão das paredes. Então ficou uma imagem para os móveis, uma para as paredes e uma para o chão. E depois o teto também recebeu uma. Agora, para a pintura em si, eu comecei com a ideia de pegar os materiais adequados na internet, tipo madeira, metal, pano, e aplicar nos objetos, e depois eu desenharia os detalhes na mão. Mas para a parede eu só pesquisei um papel de parede brega e usei na sala. Para a cozinha eu também pesquisei tipo azulejo. E nesse momento eu pude copiar as cadeiras, porque elas já estão mapeadas. Então o que acontece com uma na pintura, acontece com a outra. Por enquanto ficou assim, e eu continuei aplicando os materiais. Eu vou entrar mais a fundo nisso depois, mas eu usei uma imagem, tipo uma foto para a porta. É preciso tomar cuidado, essas imagens têm dono. Alguém tirou essas fotos e eu tô aqui usando sem pensar muito. É só um teste para um projeto sem fins lucrativos, então eu acho que tá tudo bem, mas o certo é procurar e seguir as condições de uso. Marathon, um jogo grande da Sony e da Bungie, entrou em um problemão esses dias por ter copiado a arte de uma pessoa no Twitter. Então, não dá pra usar qualquer coisa como se fosse sua. Isso também serve para os materiais básicos, não são só as fotos. Por que eu tô tendo que pintar de novo todos os objetos? A versão anterior eram as referências. Já essas pinceladas tá sendo eu passando as referências para a pintura final. Aqui eu até consigo fazer, inclusive, mistura das referências.
Então na cama e no sofá eu usei madeira e pano. Essa técnica de passar uma imagem para a textura final eu narrei em um vídeo e vou deixar o link na descrição. Eu vou usar esse espaço da sala para focar no plano A, que é material com detalhes pintados à mão. Eu queria fazer toda a casa assim, tipo, o ideal seria isso. Eu gosto dessa aparência, mas aí eu precisaria de mais tempo e planejamento. Seria legal também uma cadeira acolchoada, confortável, mas realmente eu não queria perder tempo aplicando mais um material. E no detalhe da pintura eu também não pensei muito. O truque aqui são pontas mais claras e detalhes escuros próximos para dar uma ilusão de relevo. Dá pra pintar praticamente tudo assim, mesmo até quando não faz sentido, pelo menos é detalhe, então fica muito melhor comparado com só deixar o material base. Aliás, eu não estava muito preocupado com a aparência da casa, tipo no aspecto de design e organização de cores, porque não foi feita para ser uma casa de um mestre de moda. É uma casa de alguém que tem escolhas duvidosas como pessoas normais têm. Tem muita casa horrível por aí, então qualquer decisão aqui está sendo adequada. Faltaram alguns elementos até bem básicos, como cortinas, mas como eu disse, o foco é ter alguma coisa pronta, o resto é detalhe. Eu posso fazer as cortinas depois e sequer se elas encaixarem legal aqui, porque eu disse que eu quero as janelas transparentes, não vão ser transparentes nesse vídeo, mas aí a cortina pode acabar, tipo, estragando um pouco essa situação, sei lá. Mais pintura manual, eu retirei o filtro que deixa as texturas borradas, assim dá pra ter um pouco de ideia da aparência retrô que eu quero, mas ainda tá longe do visual final. Essa sombra que eu tô passando por cima é um pincel bem fraco em opacidade e com um efeito de multiplicação, para não apagar a pintura que tá embaixo. Passei em volta e por trás de objetos. Tem uma técnica muito parecida e automática que é Bake de Ambient Occlusion, inclusive gera um resultado mais realista, eu só não quis usar. E por que eu tô fazendo uma casa? Eu queria fazer algo bem diferente do que eu geralmente faço, para ficar difícil comparar com os meus outros modelos. Achei que dessa forma eu não sentiria tanta pressão, o que é importante aqui, porque eu tô de propósito cortando a qualidade. Tem muita coisa na pintura que eu queria fazer, mas decidi não me importar. Às vezes detalhes fazem toda a diferença. As coisas aqui tipo estão sem borda, as janelas e portas sem caixonete ou pedra de mármore embaixo. Agora que entra o tal plano B, que é o uso de fotos. Eu fiz isso nas portas, de fora e de dentro, nas janelas, em alguns lugares na cozinha, alguns lugares no quarto. Mesmo com um processo bem definido de pintura, ainda assim eu achei que estava demorando, aí por isso eu quis tentar esse uso mais descarado de referência para ver como fica no resultado final. O truque na manga que eu mencionei antes, em algum lugar no vídeo, é que eu tive planos desde o início de usar um filtro que altera muito a aparência das texturas, então não vale tanto a pena ficar pintando direitinho. É uma ferramenta que deixa um visual simplificado, meio sujo e interessante. Eu fiz um vídeo sobre isso também no canal, o link tá na descrição. Mas por enquanto é isso, tipo, tem coisa pra fazer aqui ainda, tem coisa faltando, mas eu tenho que escolher algum momento pra parar. Tem alguns testes que eu quero muito fazer com essa casa, quero fazer a parte de fora, quero testar a iluminação, no momento tá só realmente pintado, e algumas outras coisas que eu prefiro guardar pra depois. Se tiver interessado é só ficar de olho no canal. Se gostou do vídeo, dá um like, considere se inscrever e até a próxima!